Glória a Deus. Bom dia, irmãos. A paz do Senhor Jesus. É muito bom, assim como a Débora disse, é um privilégio poder estar na casa do Senhor. O nosso momento de intimidade com o Senhor é na nossa casa, mas é muito bom poder estar com os irmãos. Isso nos fortalece. O irmão Lino falou na casa dele na sexta-feira que nós temos que orar. Mas às vezes é difícil a gente orar sozinho, né? Parece que as forças não vêm. Mas quando nós estamos juntos, ele disse que a força ela aumenta. E quando a gente está fraco, a gente vê alguém, a gente recebe um abraço, a gente recebe um paz do Senhor, e isso alegra o nosso coração, isso nos fortalece. Então é muito bom estar em comunhão, é muito bom estar dentro da casa de Deus, juntamente com cada um de vocês. Irmãos, eu confesso que foi muito difícil eu dormir essa noite, muito difícil mesmo. Eu fui dormir, já era acho que umas 4 horas da manhã. Assim como a Débora disse, ela também me conhece, eu estava com muita dor na minha perna, muita dor, não tinha posição que desse certo, não tinha o que fizesse para que eu conseguisse relaxar para dormir. Eu ficava, Senhor, eu preciso levantar mais cedo, eu preciso estar bem amanhã. Mas o Senhor ele continua sendo soberano. E Ele nos mostra que nas nossas fraquezas, Ele que nos fortalece. É Ele que faz por nós e através de nós. Nenhum esforço nosso vai ultrapassar aquilo que somente Ele pode fazer. Não tem o que a gente faz até determinado ponto. Até o ponto que nós reconhecemos, Senhor, se não for o Senhor na minha vida, a gente não consegue fazer nada, irmãos. E essa palavra que eu vou querer meditar com os irmãos nesta manhã, eu confesso que ela veio ao meu coração em um momento em que o Senhor é maravilhoso. No momento que eu precisava de uma palavra de esperança. Eu precisava de uma palavra de conforto para o meu coração. E o Espírito Santo sendo o nosso amigo íntimo, nosso amigo presente em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Ele me trouxe esse verso ao coração. E passado alguns dias, a Rafa me mandou mensagem. Eu falei, Senhor, eu quero passar isso para os irmãos. E se eu fosse colocar um tema nessa ministração, seria esperança. Porque é isso que o Senhor falou ao meu coração. Eu não sei como você entrou aqui, eu não sei como está o seu coração, não sei o que você tem passado. Não é jargão de pregador que realmente nós não sabemos. Mas o Senhor, nessa manhã, Ele quer renovar as nossas esperanças. Ele quer nos renovar não apenas para esperar com um sentimento qualquer. Ele quer que a gente espere nele com confiança. Essa é a esperança. Não esperar o tempo passar, os dias, os anos passarem para ver o que vai acontecer. Aqueles que esperam em Cristo, esperam com confiança de que algo melhor vai vir, de que algo vai acontecer, que o milagre vai chegar. Aqueles que esperam no Senhor, têm a certeza que Ele está nos preparando uma morada e que nada nessa terra pode substituir aquilo que Ele tem preparado para cada um dos seus filhos. Aleluia, Jesus. E como João Carlos falou, a gente sempre conversa depois do culto, quando a gente vem de manhã, porque é uma presença tão notória, irmãos. É muito real a presença de Jesus. E às vezes parece que a gente passa desapercebido. O Senhor não quer passar desapercebido, porque se Ele passar desapercebido, não é Ele quem vai perder, é nós que estamos perdendo. Um momento fora da presença, um momento no qual Ele se faz presente e a gente não se percebe, é a gente que perde, irmãos. É a gente. Então acalma os seus pensamentos, acalma o seu coração nesse momento, para tudo aquilo que Ele quer ministrar ao nosso coração. E se você puder abrir a sua Bíblia no Salmo de número 126. Salmo de número 126, a gente vai ler todo ele. Ele tem 6 versos. Aqui vai falar a respeito de um povo, irmãos, que foi levado a cativo. O povo
o qual o Senhor separou para ser exclusivamente seu, ele foi levado cativo por causa da desobediência, por causa da dureza do seu coração. O Senhor, se você ler a história, nós vamos ver que Deus ele tem um propósito e um projeto para os seus. Mas a humanidade, ela se desvia muito facilmente. O Senhor falava, não faça isso. O povo passava um tempo, recebia aquela palavra com alegria e logo estava fazendo aquilo que desagradava ao Senhor. Deus falava, olha, não se misture com outros povos, porque vocês são um povo exclusivo meu. Não se misturem, não se deem em casamento. E o povo se misturava. Entrando então a idolatria, aqueles rituais, né, cultuais de povos pagãos, deuses pagãos, e Deus já tinha alertado que o povo seria levado. Mas eu quero dizer para você que nessa manhã, em nome de Jesus, que os nossos olhos possam ser abertos, porque há beleza em meio às tribulações. Pode parecer que não, mas para aqueles que estão perseverando em Cristo, há beleza nas dificuldades. E pode parecer loucura. É loucura para aqueles que não conhecem a Deus. Por isso que o povo de Deus, por isso que os filhos de Deus não têm que se aconselhar com o ímpio. Porque se você for falar da sua vida para o ímpio, eles não vão entender que há beleza na sua dificuldade. Irmã, mas como assim? Aqueles que esperam em Cristo conseguem enxergar a beleza do propósito em meio aos dias difíceis. A Patrícia testemunhou que ela passou há um mês, mais ou menos, 2 meses atrás. Diante de uma situação difícil, de estreito, ela conseguiu enxergar a beleza da presença do Espírito Santo juntamente com ela. Eu tenho certeza que se eu for perguntar para cada um aqui pode testemunhar. Letícia, eu vi a beleza de Deus no meio da minha enfermidade, no meio do luto, no meio da falta de recursos, porque no deserto, irmãos, é só você e Deus. E como é bom ser só você e Deus. Se é só você e Deus, glorifica, porque você está com a maioria. Você está com aquele que pode resolver a sua situação. Não há situação difícil que o Senhor não possa operar, irmãos. Não existe nem a morte pode deter Jesus. Aleluias. Vamos ler o texto. Salmo de número 126 diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Irmãos, quando o Senhor ele vem e ele restaura a nossa sorte, a gente fica como quem sonha. Porque quando a gente está passando pela dificuldade, parece que nada vai resolver. Parece que não tem solução. Mas esse salmo ele nos mostra que quando o Senhor restaura, a gente fica como quem sonha. A gente fica bobo, né, João Carlos? A gente chora. A gente sente a perna tremer. A gente fica bobo na presença de Jesus. A gente fica como quem sonha. O verso 2 diz: então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por esse povo. Preparando essa palavra, falando com Deus, Senhor, revela. Porque a gente pode ler a palavra, irmãos, mas se não tiver a revelação do Espírito Santo, é meio que indiferente. Uma pessoa incrédula pode ler essa palavra, mas quando a gente tem a companhia do Espírito Santo, as coisas se modificam. A gente pode ler vários e vários livros de autores assim, usados por Deus, mas nenhum deles vai estar juntamente com você. A Bíblia é o livro que nós lemos e o autor dela está do nosso lado. Se tiver alguma dúvida, você pode perguntar para ele, porque aquele que inspirou está junto com você. E isso é algo maravilhoso. E eu falei: Senhor, o que nós precisamos ouvir? O Senhor ministrou no meu coração. E ele falava muito a respeito de exclusivamente a minha boca, a sua boca, de risos de alegria.
Ele quer encher a nossa língua de cantos de alegria. Como eu disse, irmãos, eu não sei como está a sua situação, mas se o Senhor fala ao meu espírito, é porque Ele quer falar com cada um que está aqui nessa manhã. A gente não precisa conhecer. O Juninho, ele fala uma coisa que eu acho bem legal. Às vezes a gente está conversando com pessoas e fala, nossa, mas parece que as coisas se alinham, sabe? É um assunto que complementa o outro. E ele falou uma coisa uma vez, mas sabe por que isso acontece? Porque o meu melhor amigo é o seu melhor amigo, que é melhor amigo daquele irmão. E ele vai ministrando aos nossos corações. Ele prepara mesas para cura. Ele prepara mesas para que haja libertação. Isso é algo maravilhoso. É o Espírito Santo que testifica. Então eu creio que se o Espírito Santo falou isso ao meu coração, sobre esperança, é porque tem pessoas que precisam renovar suas esperanças em Jesus. E não se sinta envergonhado. Talvez, estou tanto tempo na igreja, eu não posso estar passando por isso. Irmãos, há beleza também nisso que você está passando. Talvez hoje, agora, nesse momento, você não consegue enxergar. Mas o Espírito Santo, Ele quer abrir os nossos olhos nessa manhã para te fazer enxergar que há beleza na sua situação. Acalma o teu coração, a sua boca vai voltar a cantar louvores. A sua boca vai se encher de alegria novamente. Só espera mais um pouquinho, porque vai voltar a alegria. O Espírito Santo está aqui para falar para mim e para você. Você vai se encher de alegria de novo. Nenhuma tristeza permanece diante de Jesus. Jesus é a nossa força. Jesus é a nossa esperança. Nessa manhã, Ele quer fazer que você saia daqui, não da mesma forma que você entrou. Irmãos, como eu disse, se a gente não se render, se a gente não o perceber, é a gente que está perdendo, irmãos. E Ele está aqui nessa manhã para nos dizer que Ele está comigo, que Ele está com você. Mas talvez você já ouviu tantas vezes essa palavra, tantas vezes frases como essa. Jesus está comigo, mas a situação não muda. Jesus está comigo, mas espera só mais um pouquinho. O Espírito Santo vai te encher de novo. Irmãos, tudo na nossa vida tem um propósito. Tudo na nossa vida tem um propósito. E eu confesso que eu estou muito feliz de poder estar aqui, de ver a Érica, o Stefano. Eles passaram por um momento difícil, de enfermidade com seus filhos. Mas eles estão aqui, foi um tempo. Eles passaram para a glória de Deus e hoje eles estão aqui. Mas ainda pode ser que falte alguma coisa. Ainda tem desejo no coração, talvez deles, no meu, no seu. Mas espera só mais um pouquinho. Jesus é o motivo da nossa alegria. Jesus é o motivo do canto da nossa boca, irmãos. E aqui diz que até as outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas a este povo. Irmãos, e como a gente tem o hábito de esquecer as coisas grandiosas que Ele fez por nós nos momentos difíceis. Irmãos, são fases. A gente passa por um momento, Ele nos abençoa, Ele nos livra. E a gente se alegra. Mas daqui um pouco parece que vem outra luta. E parece que a gente se esquece daquilo que Deus fez. Irmãos, as outras nações verão e dirão: grandes coisas fez o Senhor a esse povo, aleluias. Grandes coisas fez o Senhor por essa família. Grandes coisas fez o Senhor por esse homem. Grandes coisas fez o Senhor por essa mulher que perseverou no momento da dificuldade. Irmãos, quando você conseguir concluir, sabe, essa fase da sua vida, você vai enxergar a beleza que houve nos momentos da sua dificuldade. Nós conversávamos semana passada, se eu não me engano, com a Patrícia, com a Débora lá em casa. E a gente falava que a gente busca Deus, mas quando o negócio está estreito, irmãos, é nítido que a gente busca mais. A gente se alegra no momento que está tudo bem, a gente se alegra com Deus, lógico, a gente sabe que é dele e por ele que vem todas as coisas. Mas quando a gente passa pelo deserto, irmãos,
Por isso que Satanás investe tanto para você desistir no deserto. Porque tem coisas no deserto que é só no deserto que a gente vai aprender. Tem coisas que ele gera dentro do meu coração, dentro do seu coração, que é só no deserto que vai acontecer. Por que você acha que Satanás investe tanto quando você está passando por luta? Desiste, não vale a pena, você não vai conseguir. Larga a mão disso, já passou tanto tempo, não vai dar certo. Por que você acha que ele investe tanto? Porque ele sabe que o fruto que vai ser gerado dentro de você é para a glória de Deus. É para a glória daquele que está com você desde o começo. Irmãos, assim como esse povo foi levado por permissão de Deus, por causa da desobediência. Deus queria limpar esse povo, queria mostrar que eu sou o único Deus desse povo. Você consegue compreender que às vezes é Deus que leva você para o deserto? O que a Bíblia fala? Para onde Jesus foi? Levado por quem? Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito Santo, por Deus, para ser tentado. E em tudo ele foi puro, ele foi santo, ele foi íntegro. E Satanás estava lá tentando. Transforma essa pedra em pão. Nem só de pão viverá o homem. Pula daqui. Tenho certeza que se você pular daqui, Deus dará ordem aos seus anjos. Jesus não precisava da glória, dessa glória maligna. Então tem vezes, irmãos, que você, meu Deus, mas eu não entendo por que eu estou passando. E como é difícil a gente compreender que às vezes é Deus que está nos levando para o deserto. Como é complicado a gente ver que é Deus que está me levando para o deserto. Para fazer gerar em mim algo que no paraíso eu não vou conseguir, que na bonança eu não vou conseguir. Ah, mas no deserto é mais profundo, né, pastor João? No deserto o negócio é mais profundo. É joelho no chão, é cara no pó. E é isso que o Senhor quer gerar em nós. O verso 3 diz: sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Em um momento, irmãos, que, como eu disse, esse texto ele veio no momento que eu estava indignada, estava triste. Mas o Senhor me fez lembrar de coisas grandiosas que Ele já fez. E que você e eu possamos declarar nessa manhã: sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Irmãos, aqueles que estão em Cristo, sente uma alegria, irmãos, que é incomparável. Porque a nossa alegria não se limita nas bênçãos. A nossa alegria não se limita nas coisas dessa terra. Como a Débora disse, são passageiras. A nossa alegria está em Cristo, que é inabalável, que é incomparável, que é incorruptível, que é santo e que não tem fim. A nossa alegria está em alguém que é eterno, em alguém que não se corrompe. Que você possa declarar nessa manhã: sim. A nossa alegria está, irmãos. Tem água, obrigada. A nossa alegria está, irmãos, em alguém que morte pôde parar a nossa alegria. Que você possa no seu coração nessa manhã, independente da situação, e quando eu falo independente, eu não estou menosprezando a sua situação, entenda isso. Mas que seja claro no seu entendimento,
que independente do que você está passando, a sua alegria é eterna. Que você possa declarar no seu coração: sim, Deus, eu fiquei acordada até tarde, com dor, sim, mas grandes coisas fez o Senhor, e por isso eu estou feliz, por isso eu estou alegre. No verso 4 vai dizer o seguinte: Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros, ou o deserto do Negueb. E tem uma anotação aqui que diz que o Negueb é um deserto situado ao sul da Palestina, cujas torrentes se secam no verão e voltam a encher-se de água na época das chuvas. E isso para mim foi muito profundo quando o Espírito Santo me encaminhou para isso. E o Senhor ministrava meu coração. Talvez o seu coração, o meu coração esteja ressecado. Sabe quando há aquelas rachaduras no chão, sabe, pastor? De tão seco que tá. Abre até aquelas fendas. De tão seco que tá. Mas na época da chuva ele se enche. E já não há mais rachaduras. Já não há mais fendas. O Espírito Santo ministrava ao meu coração que talvez a gente se sente tão seco, com tantas rachaduras, com tantas fendas dentro de nós. Mas eu quero dizer para você, em nome do Senhor Jesus, se você crê pela fé, há uma nuvem de chuva nesse lugar. E elas querem descer sobre mim e sobre você nesta manhã. E já não haverá mais fenda, já não haverá mais sequidão no seu coração. Sabe quando tem aqueles dias que faz aquele calor extremo durante o dia, e quando vai chegando no final da tarde, a gente olha assim, tem aquela nuvem pesada, aquela nuvem escura, sabe? A gente olha, a primeira coisa que a gente faz, fala: olha, vai chover. Irmãos, que nessa manhã você possa enxergar que há uma nuvem pesada nesse lugar, mas pesada da glória de Deus. Que você possa olhar e dizer para o seu irmão: olha, dá um cutucão no seu irmão aí. Fala: olha, vai chover. Vai chover. Teve um momento de muito calor, de muita sequidão, teve. Mas que você possa olhar nessa manhã e dizer: olha, vai chover. Tem chuva vindo nesse lugar, em nome de Jesus. Aleluias. Há uma nuvem de chuva de Deus nesse lugar. Aleluias. Mas você só consegue enxergar que isso vai acontecer se você olhar para o alto. Quando você fala que vai chover, você não está olhando para o chão, você não está olhando aqui, você está olhando para o alto. É quando você olha para o céu que você consegue ter o discernimento que vai chover. Então tire os seus olhos do chão, do seu coração que está com as fendas, que estão com as rachaduras, mas que você possa olhar para o céu nessa manhã e dizer: Deus, vai chover, porque tem uma nuvem nesse lugar. Vai voltar a ter água aí, irmãos. Vai voltar a ter água em nome de Jesus. É a água do Espírito. Ah, Jesus. Mas talvez você chegou aqui sem esperança. Mas o Senhor quer renovar a nossa esperança nessa manhã, em nome de Jesus. Vai voltar a ter riso, vai voltar a ter canto. Você acredita nisso, irmãos? Eu não posso acreditar, eu não posso me conter de acreditar que é só eu que estou sentindo isso. Não é só para mim, irmãos. Não é só para mim. Ah, irmãos, em nome de Jesus. Há uma presença tão maravilhosa, irmãos, nesse lugar.
Ah, Espírito Santo, vem com uma chuva, Senhor. Vem como uma chuva, Senhor, nesse lugar. Senhor, nós nos rendemos a essa chuva, Senhor. Nós não queremos, Senhor, nos proteger dessa chuva, Jesus. Nós queremos dançar nessa chuva, Senhor. Ah, Jesus. O Senhor quer fazer chover sobre a sua noiva, sobre a sua igreja. Ah, Jesus. Ah, Senhor, onde estiver um coração entristecido, o Senhor quer colocar riso nos seus lábios. O Senhor quer colocar cantos de alegria novamente nos seus lábios. Ah, Jesus, Ele quer nos fazer cantar de novo, irmãos. Ele quer nos fazer cantar de novo. Ele quer nos fazer sorrir de novo, irmãos. Irmãos, o povo de Deus tem que ser reconhecido por sua alegria, por sua confiança. Meu Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. No verso 5 diz: aqueles que semeiam com lágrimas. Esse texto é maravilhoso, irmãos. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Isso é coisa de louco, João Carlos. Isso é coisa que é só para filho de Deus. É só para quem entende o mistério de Deus, a profundidade de Cristo. Porque como, meu Deus, como que as pessoas vão entender que eu vou sair chorando, mas eu vou colher com alegria? Isso representa perseverança, irmãos. Olha, eu vou... Tá doendo, mas eu vou. Porque os nossos olhos não estão no solo rachoso, irmãos. Os nossos olhos estão na nuvem da chuva. Aleluia. O verso 6, aquele que sai chorando. Aquele que sai chorando, enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Aleluia, Jesus. Quantas vezes, irmãos, eu e você nos sentimos inúteis. A gente se sente tão vazio, tão seco, que a gente se sente inútil. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente. Eu quero dizer para você nessa manhã que há semente no seu coração ainda. Ainda há uma semente para você lançar mesmo nas suas dificuldades. Porque quando você está chorando, Satanás, como eu já disse, ele investe para que você desanime. Porque ainda há uma semente preciosa aí com você. Mas enquanto eu vou chorando, enquanto eu lanço a semente, você ainda vai gerar no deserto, irmãos. Você pode acreditar que você vai gerar no deserto? Você vai gerar na dificuldade, Senhor, mas olha a minha situação, olha o que eu estou vivendo. Jesus fala poderosamente para mim e para você nessa manhã. Você vai gerar no deserto. Você vai gerar dentro dessa situação que você está vivendo. Tem algo que eu aprendi com um pastor há muitos anos atrás, bem no começo, quando a gente veio para cá, uns 10 anos atrás. A gente foi se aconselhar com ele e ele falou algo que eu levo isso para a minha vida. Ele falou para mim e para o Juninho: olha, essa situação que vocês estão vivendo hoje é difícil, é complicada, mas vocês vão poder depois semear na vida de pessoas, e vocês vão ser bênção nessa situação na vida de outras pessoas que virão até você. E eu levo isso para mim, irmãos, que você leve isso para você. A situação que você está vivendo hoje é para uma semente para a glória de Deus. Em nome de Jesus, que você possa semear na vida de pessoas, mesmo que você se encontre aparentemente seco, sem ânimo, sem vontade. Irmãos, mas sai chorando mesmo. Aquele que sai chorando,
enquanto lança a semente, às vezes a semente vai ser na base do choro, do clamor, da súplica. Irmãos, mas quem perseverar, irmãos, vai gerar um fruto tão bonito, um fruto tão grandioso, que as nações virão e verão e dirão: grandes coisas fez o Senhor. Grandes coisas fez o Senhor na família da Patrícia, no meio das dificuldades que eles passaram com a Luísa há um tempo atrás. Grandes coisas fez o Senhor na vida do Stefano, da Érica. Grandes coisas fez o Senhor na vida da Rafa, do pastor João, do presbítero Henrique, presbítero Cláudio. Grandes coisas fez o Senhor na vida de vocês. Que nós possamos reconhecer as sementes lançadas através da vida de cada um de nós que está aqui. E se você hoje entrou achando, eu estou vazia, eu estou seca, eu não tenho valor nenhum. Nessa manhã o Senhor quer mostrar para você que há uma semente ainda a ser gerada. Ainda há uma semente que você vai gerar no meio do deserto. Porque não tem escuridão, irmãos. Não tem escuridão, pode estar denso demais. Mas nenhuma escuridão pode restringir a luz de Cristo. Quando Jesus chega, irmãos, pode ser a pessoa mais dura, a pessoa mais firme desse mundo. Mas quando Jesus se apresenta, a gente chora igual criança. A gente chora. A gente se... O Donizete falou no domingo passado que nós não somos mais escravos do pecado, já não há mais esse peso. Mas que nessa manhã a gente possa: Senhor, eu não sou mais escravo, eu compreendo isso, já não tenho mais nada que me prenda no pecado. Mas eu quero me render ao Senhor. Eu quero me aprisionar ao Senhor, me aprisionar à sua vontade, ao seu propósito. Eu quero ser livre do pecado, mas eu quero ser escravo desse amor, escravo dessa presença, a ponto de eu não consigo mais viver sem essa presença. Eu não consigo mais viver sem ter um propósito de vida, Senhor. Irmãos, não há vida fora de Cristo. Não há vida fora de Cristo. Não há vida fora do Senhor. Muitas pessoas tentam apresentar uma vida fora de Cristo. Pode viver por um tempo, mas o seu final é morte. Mas para aqueles que estão em Cristo, o que a Bíblia fala? Ainda que morra. Em Jesus é 100% vida, irmãos. Não tem espaço para morte, não. Não tem espaço para desânimo, não. Com Jesus é vitória sempre. Mesmo andando pelo deserto. Mesmo sendo levado cativo. Graças a Deus nós moramos em um país que ainda podemos estar num templo bonito, com os irmãos. Às vezes a gente fala muito da injustiça do nosso país, mas isso existe desde que mundo é mundo. Mas que nós precisamos abrir os nossos olhos que ainda podemos estar juntos. E isso é uma graça de Deus. Talvez não está da maneira que a gente gostaria que estivesse. Temos que orar, com certeza. Mas ainda nós podemos estar juntos com os irmãos. Nós podemos nos encontrar na casa de um senhor e uma senhora de mais de 80 anos, que é o irmão Molino com a irmã Joana. E que presença linda que foi naquela casa, irmãos. Que culto maravilhoso. É uma honra, irmãos. Vocês que estão aqui, quando tiver um culto na casa de um senhorzinho, uma senhorinha igual eles, faça o esforcinho de ir. Como o pastor diz, é o princípio da honra. Vamos honrar, sabe? As pessoas mais... Não vou falar velhas não, tá, irmã Graça? Não vou falar velhas. Mas vamos honrar as pessoas mais experientes. Eles merecem que a gente honre eles, irmãos. Que coisa maravilhosa. Eles merecem a nossa honra. Mas muitas vezes nós não estamos cativos como esse povo que fisicamente foi levado da sua região. Mas nós estamos cativos na nossa mente. Por pecados, por coisas que a gente não consegue se livrar. Que a gente não consegue
Mas nessa manhã, Jesus ele quer falar para mim e para você que Ele está aqui para te livrar desse cativeiro também. Talvez você está se sentindo livre aqui de poder ir e vir. Mas talvez na sua mente, no seu coração, tem coisas que ainda te mantêm aprisionados. Mas nessa manhã, em nome de Jesus, o Senhor quer tirar, Ele quer abrir essas cadeias e te fazer verdadeiramente livres. E você vai dizer: grandes coisas fez o Senhor por mim, por isso eu estou alegre. Você pode se colocar de pé em nome de Jesus, você que pode. Aleluias. Coloque a mão sobre o seu coração. Ah, Jesus, o Senhor é muito bom, o Senhor é maravilhoso. Que você possa dizer para si mesmo: Senhor, grandes coisas fez o Senhor por mim. Senhor, grandes coisas o Senhor continua fazendo por mim. Grandes coisas o Senhor ainda fará por mim. Por isso eu estou alegre. Irmãos, não tem como você afrontar Satanás mais do que você se sentir feliz diante de um ataque dele. A maior arma que você tem contra Satanás, ele deve olhar para você e para mim numa situação dessa, ele deve ficar furioso. Furioso. Eu estou tentando, tá difícil, e ela está cantando. E ele está indo para o culto. E ele está orando. A maior resposta que você pode dar para o inimigo da sua alma, que peleja contra você dia e noite, incansavelmente, é colocar um louvor dentro da sua casa e se derramar na presença daquele que é digno. Como a Débora falou, Jesus acorda ela de madrugada, mesmo com dor ela vai, porque ela reconhece: Senhor, o Senhor continua sendo digno. Satanás deve olhar para ela e falar, não vai falar meu Deus, né? Não falaria isso, mas deve olhar e pensar: ela está com dor, mas ela está orando, o que eu vou fazer agora? E às vezes ele quer colocar um peso a mais, mas para aqueles que perseverarem, isso é palavra de Deus, não são as minhas, é o fim, receberá a coroa, receberá a vida eterna. Então, irmãos, não vai sair daqui: ah, Jesus renovou a minha esperança, agora não vai ter problema. Não estou falando isso, porque vai haver problema. Meu misericórdia, tá? Olha, a palavra tem poder, mas é bíblico. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Mas eu quero dizer para você também que a palavra do Senhor diz que se você perseverar até o fim, você vai receber vitória. Então não desista onde você estiver agora, não pare onde você estiver agora. Mesmo que seja chorando, dá uma caminhadinha a mais. Mesmo com as pernas doendo, dá uma caminhadinha a mais. Peça força para Jesus, Ele vai te fortalecer, eu tenho certeza disso. E eu quero agradecer essa oportunidade. Peço desculpas, irmão, de chorar de jeito, viu, João Carlos? Você me desculpa, viu? Porque em casa, quando eu estou, com o Senhor aqui, preparando a palavra, recebendo dele, eu fico pensando, irmãos, vou ser sincera: Senhor, não quero chorar. Achar que eu estou sendo, querendo mexer no emocional. Irmãos, mas por Deus mesmo, não é isso. Não é isso mesmo, viu, pastor João? Não é, de verdade. E não é porque eu estou aqui em cima que os irmãos... Não vai ficar olhando, porque os irmãos têm mais o que fazer. Não está aqui para me olhar, no banco ali. Mas se os irmãos repararem, se eu estiver no banco, eu vou chorar também. Se eu estiver na minha casa, eu vou chorar. É num culto do lar, eu choro. É numa oração, eu choro. Se a gente estiver reunido, comendo à mesa, e começar a falar de Jesus, eu choro também, não tem problema nenhum. Porque Jesus, irmãos, Jesus é tudo. Jesus é maravilhoso. Então, às vezes, eu fico até meio assim, chorar de novo. Oh, meu Deus do céu. Mas é porque é Ele, irmãos. É a presença dEle. Porque quando Ele chega, a gente reconhece: Senhor, Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Às vezes a gente canta, mas você prestou atenção do peso dessa palavra, desse louvor? Mas apesar, comigo também. E esse amor tão grande, amarra-me a Ti. Tu és tremendo. Apesar de toda a sua glória, irmãos, Ele está se importando com você. Não vou falar que Ele se preocupa, porque Ele é soberano, Ele é por as suas aflições. E Ele quer te dar uma palavra de esperança nessa manhã.
Mas para você agarrar aí, ó, fecha sua mão mesmo, com fé. Sabe, agarra essa palavra em nome de Jesus. Vai estar chorando, vai estar doendo, mas há um tempo determinado eu vou passar. E quando eu estiver passando, eu ainda vou gerar fruto para o Senhor. E vai chegar o dia que eu vou estar como aqueles como que sonham. Meu Deus, não é que aconteceu mesmo. Meu Deus, não é o que o Senhor livrou mesmo. Ah, como quem sonha. É como quem sonha. Irmãos, que vocês sejam abençoados em nome de Jesus. Que vocês tenham um domingo abençoado em nome de Jesus. E que a sua esperança possa ser renovada nessa manhã para a glória de Deus. E que nós possamos desfrutar dos frutos que vocês vão plantar. Que eu tenho certeza que cada um aqui tem uma semente preciosa. E quando a gente gera uma semente, não é para a gente mesmo se alimentar dela, mas é para alimentar o outro. E eu quero me alimentar dos frutos de vocês, que eu tenho certeza que vai ser bênção. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.